Deixa eu chamar o Pierre Andrade de novo, esse baiano, coisa mais linda do mundo. Que tem um monte de gente que não gosta de você, mas eu te defendo, querido. Eu te defendo. O Ronaldo é um que vive falando mal de você. O Eluir Rosa também. Eles têm a mania de te chamar de insuportável, coisa mais querida do mundo. Olha, Tony, eu queria que o pessoal de casa experimentasse uma tarde ou uma manhã com você fora das câmeras, longe das câmeras, nos bastidores, que aí o pessoal de casa ia ter certeza quem que está falando a verdade e quem que está mentindo. O Ronaldo Damasceno, o Eloy Rosa, essas pessoas sempre foram muito educadas comigo, mas você, Tony Lagos, não é bem assim não, viu? Eles são falsos, bicho. Tá bom, Tony, vamos de informação então. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde publicou ontem mais um boletim sobre o coronavírus em todo o estado do Paraná. Na região do litoral, os números seguem inalterados em comparação com o boletim divulgado anteriormente. Portanto, são 10 casos confirmados de coronavírus. Em Paranaguá, 2 casos confirmados em Matinhos, totalizando 12 casos no litoral do estado. Infelizmente, desses casos, 2 terminaram em óbitos. O número de casos suspeitos, entretanto, aí teve alteração sim. Paranaguá tem 12 casos sendo investigados para a Covid-19, já a cidade de Morretes tem 4 casos investigados, Matinhos não apresenta casos e Guaratuba tem 1 caso. Em Pontal do Paraná, são 2 casos sendo investigados para a doença. Em todo o estado, o cenário é diferente, infelizmente vem crescendo consideravelmente o número de pessoas infectadas com o coronavírus. No Paraná, se a gente levar em consideração também os casos de pessoas que residem em outros locais, mas foram diagnosticadas aqui no nosso estado, já são 845 casos confirmados de Covid-19 e, infelizmente, 43 mortes por causa dessa doença, por causa da pandemia do coronavírus. O estado do Paraná ainda analisa 421 casos e investiga se esses casos tratam-se ou não de coronavírus. São números da Secretaria Estadual de Saúde. Tony. Ok, então, Pierre, é preocupante, a situação é bem preocupante e a gente espera, né, Pierre, que a população entenda isso, podendo ficar em casa, fique, aglomerações não, eu tenho visto muita gente na rua aqui em Paranaguá, mas não só aqui. E eu estou preocupado também um pouco porque tem feriadão pela frente. Como tem muita gente em casa e que não tem aula, isso e aquilo, eu tenho medo que essa galera venha para o litoral do Paraná e, enfim, Deus nos abençoe, né, Pierre? Pois é, Tony, a gente vai precisar bastante da intercessão de Deus, a gente vai precisar bastante de muita fé, porque a situação é muito preocupante. E até fazendo uma comparação, né? A gente que trabalha na rua, a gente acaba percorrendo todas as cidades do litoral do estado, a gente também frequenta muito Curitiba. Ontem eu estive na capital paranaense e, Tony, eu me assustei quando eu comparei a situação de Curitiba com a de Paranaguá, porque em Curitiba praticamente movimento zero. Pouquíssimas pessoas nas ruas. O trânsito foi muito tranquilo, tanto que a gente, em média, leva aí 2 horas para sair da emissora e chegar no nosso local de reportagem em Curitiba. E ontem a gente levou 1h15 porque não tinha trânsito na cidade. O centro cívico de Curitiba, praticamente as moscas. O centro também comercial de Curitiba, sem movimento nenhum. Em contrapartida, quando você olha aqui em Paranaguá, muita movimentação. Aí o pessoal até pode falar, mas você está comparando Curitiba com Paranaguá. Compara então com uma cidade aqui da nossa região. Comparo, Guaratuba. Guaratuba, movimentação quase zero. Tive lá anteontem mostrando a queda, né, a derrubada do decreto que fechava a orla de Guaratuba. E olha, Tony, eu também fiquei muito feliz e aí uma surpresa positiva quando eu cheguei lá e vi que a movimentação na cidade, mesmo com a orla reaberta, era praticamente nula. E aí você compara com Paranaguá, você vê que o cenário é diferente, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam a importância do isolamento social, muitas pessoas ainda não entenderam que é muito fundamental permanecer em suas residências. O novo
ministro, ele também defende o isolamento como uma arma eficaz, o novo ministro da Saúde, né, uma arma eficaz para combater a pandemia do Covid-19. Então, a população tem que fazer sua parte, só saia de casa em extrema necessidade, caso seja preciso mesmo sair da sua residência, mas permaneça dentro da sua casa, permaneça em seu interior. Acaba sendo chato, acaba sendo um pouco entediante, mas nesse momento é importante para a gente poder passar por isso o mais rapidamente possível, para dar tempo dos órgãos de saúde se prepararem para a pandemia e, de fato, quando acontecer o ápice da doença aqui na nossa região, e todo mundo ter o atendimento digno, o atendimento necessário para poder sobreviver a essa doença tão grave, Tony. É verdade. Até para encerrar aqui, ontem eu estava assistindo mais um pronunciamento do Rafael Greca, prefeito de Curitiba, e em dado momento ele falou muita coisa forte ontem. E uma das coisas que ele disse, ele falou assim: eu não vou barganhar vidas. Ou seja, que ele está sendo questionado para flexibilizar horários, para ampliar horários. Ele disse: não, vocês podem me criticar, podem fazer o que vocês quiserem comigo, eu não vou barganhar vidas, eu vou preservar vidas, e se eu tiver que tomar uma atitude mais forte ainda, vou tomar. Então, visando essa situação toda, até porque, e daí sim, para encerrar, Pierre, você está sempre bem informado, falaram, uma das coisas, ontem teve uma manifestação do Mandetta, né, a favor e contra também e tal, e ontem muita gente falou assim que entre os erros do Luiz Henrique Mandetta, um deles foi o erro quando ele falou que a pandemia teria a curva ali programada, mais ou menos, ele visualizava dia 13 de abril, por volta aí da Páscoa e tal, e não aconteceu, e ainda está subindo o número de casos muito rapidamente no Brasil, né, Pierre? Pois é, Tony, as pessoas até criticaram o Mandetta por essa fala, muito bem colocada por você, mas a gente precisa analisar que esse ápice ele não se deu agora na segunda, entre o dia 15 e o dia 14 de abril, exatamente por causa das medidas de isolamento social. Como as pessoas permaneceram em suas residências, ou a maioria das pessoas ficaram em casa, essa curva ela foi jogada mais para frente, o que é ótimo. Não se trata de que o ministro preveu errado, não. Ele conseguiu, através de várias medidas, atenuar os casos de coronavírus no primeiro momento, conseguiu jogar essa curva de casos mais para frente e deu tempo para os hospitais, deu tempo para as autoridades em saúde estudarem meios, formas de poder combater o coronavírus e de poder também atender toda a população que vai acabar contraindo essa doença. Então, as atitudes iniciais aqui no Brasil, elas foram importantíssimas por isso. Eu até vi um comentarista falando sobre o coronavírus, um biólogo, na verdade, né, o Átila Iamarino, e ele citando assim: eu prefiro ser criticado por ter feito um levantamento e esse levantamento ter sido inferior ao que eu previa, por causa das medidas de isolamento social, por causa das medidas de prevenção, do que acabar estando certo. E eu tenho certeza que o ministro também, o ex-ministro, né, Luiz Henrique Mandetta, ele também prefere 1000 vezes ter errado nessa previsão por causa de medidas que ele tomou e que alguns governos estaduais também adotaram para poder jogar mais para frente a curva ascendente do coronavírus, do que por ter acertado e ter visto que os hospitais ainda não estavam prontos, que não estavam preparados para poder atender a demanda. Ainda trabalha-se com uma curva muito grande de casos de coronavírus mais para frente, né? Agora a previsão já fala talvez no final de maio, início de junho, então a população precisa manter essas medidas, precisa continuar tomando os devidos cuidados, se higienizar corretamente, para poder evitar o maior número de casos possíveis e aí a gente ter os hospitais preparados para atender todo mundo. E quem sabe a comunidade científica não já tem encontrado um remédio eficaz de combate ao coronavírus ou até mesmo uma vacina contra essa doença tão grave. Por isso que é importante que todo mundo faça a sua parte, permaneça em suas residências, higienize sempre as mãos, lave as mãos e aí na ausência de uma pia de água e sabão, acabe utilizando o álcool em gel e é claro, né, evitar de levar as mãos aos olhos, a boca, as orelhas, para poder assim evitar o contágio, a contaminação por coronavírus. Tony. Muito obrigado, tá aí. Independente de quem seja o ministro, é só fazer uma comparação com outros países, né? Que não acreditaram,
que não fizeram a lição de casa e muita gente, milhares de pessoas morreram. Deus queira que o comportamento do brasileiro mude. Tem um menininho, é o Bruno, né? Que assiste o programa. É esse vídeo que vai entrar. Eu vou chamar aqui no vídeo Uau. Ele disse que assiste o programa todo dia. O avô, né? Mandou para nós aí. Vamos ver o que ele fala. Beleza, Bruno, parabéns, gostei do teu comportamento aí. Ninguém vai pra rua, disse o Bruno.